que ele ia perguntar sobre o suicídio, e aí nós deixamos para falar com mais calma hoje. Então, é o capítulo que fala ainda, né, do retorno à vida corporal, da reencarnação, do que é necessário, e ele vem falando desse setor aqui do idiotismo e da loucura. Muito bem. Na questão 376, Kardec então perguntou aos espíritos a respeito do suicídio cometido pelas criaturas que têm essa problemática da loucura, ou seja, aqueles que realmente têm uma lesão no cérebro físico que os impedem de ter uma vida normal. Então Kardec pergunta: qual a razão por que a loucura leva algumas vezes ao suicídio? Por que pessoas que sofrem dessa problemática, dessa loucura, do idiotismo, de qualquer lesão cerebral, comete o suicídio se ele não tem noção real da sua verdadeira identidade, da sua vida, né? E aí os espíritos responderam: o espírito sofre pelo constrangimento a que está submetido e pela impotência de manifestar-se livremente. Então, na realidade, o espírito, ele está naquele corpo lesionado, naquele corpo que tem um cérebro lesado, mas ele não perdeu a consciência. Então, o fato de estar ali impedido, muitas vezes, de agir e de ter ações da sua vontade propriamente dita, isso faz com que ele se constranja. E aí ele busca, como diz aqui, busca libertar-se por intermédio da morte. Não tem o conhecimento, não sabe que a morte não vai libertá-lo de nada, ao contrário, vai acarretar-lhe mais dívidas ainda, se assim podemos dizer, mais resgates para cumprir depois. Então ele estaria comete esse erro, esse suicídio, né? O Dudu diz assim: mesmo sendo consciente, ele estaria passando processo expiatório. Veja bem, Dudu, ele está consciente dentro da personalidade que ele está ali ocupando. Então, por exemplo, ele está num corpo lesionado, o cérebro físico está lesionado, então não permite que ele utilize aquele cérebro, né, através do raciocínio lógico e de ações perfeitas com aquele corpo. Então ele está expiando. E muitas das vezes, assim, o meu entendimento me diz isso, muitas das vezes ele até entende que é o processo expiatório, mas entra naquele processo de não suportar a expiação, né? Como muitos também não suportam a prova. Vêm com aquela prova, vêm com a expiação, se propuseram no planejamento reencarnatório, mas na hora do vamos chegar junto, não aguentam, né? Não conseguem realizar a prova. E aí o que acontece? Muitos cometem essa loucura, né? Cometem esse ato de suicidar-se para se ver livre logo do problema. É isso aí, ele planejou, mas quando veio viu que não era aquilo, né? É mais ou menos por aí, você se inscreve para um vestibular e você tem loucura para fazer, quer ser médico, você quer fazer medicina, né? Então o que você faz? Faz o vestibular e entra para a faculdade de medicina. Quando você começa a estudar, você vai vendo que estudar medicina não é nada aquele céu azul que você imaginava antes. E aí muitas das vezes você desiste, né? Você desiste do curso da medicina. É mais ou menos por aí, né? Porque ele não aguenta a situação de estar ali com aquele corpo que o impede de realizar aquilo que ele tem vontade. Ainda está muito ligado à matéria, não está espiritualizado, por isso ele está passando por uma expiação, justamente para trabalhar esse processo, mas ele não aguenta. Então, por estar ainda muito ligado à matéria, né, ele não acha que se matando vai ficar livre daquele problema.
Pode ser, né? Pode ser. A Tina coloca aí, como essa notícia do vizinho que matou um casal e se suicidou. Eu não li essa notícia, Tina, então eu não posso comentar. Mas não é esse o caso que a gente está falando aqui. Já posso te adiantar isso, né? Porque nós estamos falando aqui da criatura que é louca, fisicamente, tem um problema cerebral, é um doente mental, né? Então ele muitas das vezes comete o suicídio. Não tem problema não. Eu só estou te colocando que esse caso que você está citando aí não é o que nós estamos comentando aqui. E aí eu não sei, eu não vi notícia ainda não vi essas coisas, eu não vi, não tem como te comentar isso aí, tá bom? Então é o caso do doente mental que comete esse ato do suicídio. Aí o Kardec está perguntando por quê? Se ele é louco, se ele é lesado, ele não tem noção de nada. Então os espíritos estão explicando para a gente, ele não tem noção aparentemente, né? Fisicamente, mas o corpo é que está lesado, o espírito não. Então o espírito está consciente. Então ele diz, ele comete esse ato com a intenção de ficar livre, né, daquela problemática. Aí na 377 ele pergunta, após a morte, o espírito se ressente da perturbação de suas faculdades? Né? Olha só, nesse caso também, a gente está falando aqui ainda de idiotismo e loucura. Então, quando esse espírito, né, que cometeu que passou por essa expiação, vamos dizer assim, ou por essa prova, de estar num cérebro lesionado, né, num cérebro lesado que não dava condição dele agir normalmente, ou seja, deixava-o limitado. Quando ele desencarna, né, ele vai ficar ainda sobre o efeito desse processo, ou ele vai logo se lembrar de que tem faculdades, de que é normal e vai agir normalmente? Aí a resposta dos espíritos. Ele pode ressentir-se durante algum tempo, até que esteja completamente desligado da matéria. Então, naquele período de perturbação, ele ainda vai ficar meio que perdidinho, sem ter a noção de que já está livre daquele corpo e que já pode agir naturalmente. Então, ele ainda está sobre a sensação daquele corpo lesado, daquele corpo que o limitava, por algum tempo, até que ele vai se conscientizando, né, e vai tomando noção da situação em que se encontra, e aí vai se desligando na matéria e vai se tomando então noção da sua verdadeira realidade. Então é o que os espíritos disseram. Ele pode ressentir-se durante algum tempo, até que esteja completamente desligado da matéria, né? Como o homem que, ao acordar, se ressente por algum tempo da perturbação em que o sono o mergulhara. O Dudu colocou ali, para o plano espiritual deve ser bem difícil uma situação dessa, visto que ele planeja e não aguenta e se mata. É verdade, né? Aqueles mentores, o seu próprio mentor que o ajudou naquele planejamento, que incentivou e tudo, fica como que decepcionado, né? É como a gente que faz tudo por uma pessoa, ajuda a pessoa e vamos fazer isso, vai que você vai para frente e de repente você vê aquela pessoa caindo novamente no vício. É uma decepção que a gente tem, uma dor que a gente tem, né? A gente dói, sofre. E assim, eu creio que os nossos mentores também, a espiritualidade também, fica triste, né? Bom, aí ele perguntou na 378. Ele diz assim, como a alteração do cérebro pode reagir sobre o espírito após a morte? Como é que essa dificuldade, né, dele encarnado, não ter um cérebro legal, normal para ele utilizar, um órgão normal para ele utilizar, quer dizer, o órgão defeituoso, então ele não tinha como utilizar, como é que isso vai reagir sobre o espírito depois da morte? E aí ele diz, é uma lembrança. Ficou a lembrança. Um peso oprime o espírito, e como ele não teve consciência de tudo o que se passou durante sua loucura,
é necessário um certo tempo para que se ponha ao corrente. Ou seja, ele precisa de se ambientar com a nova situação, com a realidade que ele está. Que ele não está mais lá naquele corpo lesionado, que ele já agora está na sua situação real. Então, isso, né, vai ser aos poucos, porque não pode ser, né, de uma vez, né? Aí ele continua dizendo assim, é por isso que quanto mais tenha durado a loucura durante a vida, mais longamente durará a tortura, o constrangimento após a morte, né? O espírito desligado do corpo se ressente por algum tempo da impressão dos seus ligamentos. Então, veja bem, é como a gente morando numa... Não precisa nem, não vou nem falar mudar de casa, né? Mas você tem, por exemplo, o seu quarto ali arrumado, vamos falar de maneira concreta para a gente entender. O teu guarda-roupa está num lugar, tua cama naquele lugar, sua mesinha de cabeceira também, outro móvel que você tem, aquele seu quarto está naquela posição ali durante anos e anos e anos. Passado muitos anos, de repente você quer mudar a posição dos móveis. Aí você troca a sua cama de lado, bota o guarda-roupa onde estava a cama, vice-versa, passa a mesinha para cá, põe outro negócio para cá. Muito bem, na primeira noite que você dorme ali, quando você acorda de manhã, você está completamente perdido. E aí vai demorar algum tempo para você se acostumar com aquele novo ambiente que você criou ali dos móveis do seu quarto, né? Pois é, vira para lá, vira para cá, acorda de noite, vê tudo estranho, não entende nada. É isso que ele está dizendo aqui, né? Então a criatura passou muito tempo, né, teve uma vida longa dentro daquele corpo que não utilizava a raciocinar, ele vai acordar ainda sobre uma forte influência. Quanto mais longa foi, mais demorado vai ser esse período de perturbação. Então, é por força do tempo que ele ficou ali. A mesma coisa quando você fica muito tempo, né? Você põe teu braço numa posição e fica ali muito tempo naquela posição. Depois de 1 hora naquela posição, se você vai mexer o braço, você tem uma dificuldade tremenda para poder movimentar aquele braço. É mais ou menos por aí para a gente entender esse processo do espírito após a morte, depois, né, quando ele desencarna. Aquele que teve essa problemática aí de uma lesão no cérebro. Muito bem, então aí a gente encerra esse assunto aqui e vamos entrar no outro capítulo, ainda dentro do retorno à vida corporal, mas agora falando da infância. E temos aqui assuntos bem interessantes para a gente comentar. Então Kardec perguntou aos espíritos: o espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto o de um adulto? Quer dizer, aquele espírito que a gente está vendo naquela criancinha lindinha, fofinha, bonitinha, de 2, 3 aninhos, né, cheia de gracinha, tão ingênua, né, tão purinha, tão bonitinha, será que ali tem um espírito adulto, tão desenvolvido quanto o adulto? Aí a resposta dos espíritos: pode mesmo ser mais até, né, se ele mais progrediu, pois são apenas os órgãos imperfeitos que o impedem de se manifestar. Age de acordo com o instrumento de que serve. Então, muitas das vezes, dentro daquele corpinho de neném, de criança bonitinha, fofinha, gorduchinha, lindinha, que a gente fica lá falando igual retardadinho com eles, gugu dadá, são espíritos evoluidíssimo muitas das vezes, né? Não evoluídos assim, vamos dizer que são evoluídos espiritualmente, até pode ser, né? Mais espiritualmente, mas muitos deles evoluídos intelectualmente. E a gente hoje em dia está percebendo isso aí. O Negrão colocou muito bem aí. As crianças de hoje são bem mais espertas. Você vê uma criança de hoje de 10, 5, 8, 9, 10 anos, senta aqui no computador, pega um telefone celular e vai lá e destrincha aquilo tudo. Eu estava observando a neta da minha irmã ganhou um celular que faz N coisas, e a minha irmã não sabia mexer no celular, não sabia nada. Eu estou vendo lá a neta dela,
com 10 anos, ensinando para ela, ó, vovó, faz isso, ó, vovó, para você tirar foto é aqui, ó, vovó, e mexeu para lá, mexeu para cá, e explicando tudo lá para minha irmã. Então a gente percebe, né? Pode sim, dentro de um corpo de criança, um espírito às vezes muito mais evoluído do que até a gente, né? Na 380 ele diz assim: numa criança de tenra idade, o espírito fora do obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, pensa como uma criança ou como um adulto. Olha só, o que ele está perguntando aqui, né? Quando a criança está ali, aquela criança lindinha, bonitinha, fofinha, quando o espírito está fora daquele corpinho, né? Será que ele pensa como aquela criança que está habitando aquele corpo ou como um adulto? Resposta dos espíritos: enquanto criança, é natural que os órgãos da inteligência, não estando desenvolvidos, não possam dar-lhe toda a intuição de um adulto. Então a gente lembra, né, que nós já estudamos aqui, e a gente também tem esse processo explicativo bem claro lá no livro A Gênese, quando entra no princípio espiritual, no capítulo 11 da Gênese, ele falando do princípio espiritual, ele diz bem isso, né, que o espírito ele vai sofrendo durante a gestação, aquele processo de encolhimento, né, vamos usar essa palavra, se restringindo para habitar aquele corpinho que vai nascer piquititinho. E até aquele processo ali também, ele vai esquecendo todo as suas vidas, tudo aquilo que ele lembra como adulto, ele vai entrando no processo do esquecimento. Então é o que ele está dizendo aqui. Então quando ele está ali naquele corpo de criança, ele esqueceu muito da sua vida de adulto, não lembra. Então ele diz, sua inteligência, com efeito, é bastante limitada até que a idade lhe amadureça a razão. Ou seja, até que o corpo se desenvolva e aí ele comece a utilizar os órgãos que estarão prontos para serem usados lá pela inteligência, por todos os seus conhecimentos. Então, criança, fora da criança, né, o espírito daquela criança sai, por exemplo, no momento do sono, né, que a gente sai do corpo, ele vai sair naquela situação ali de criança, né? Aí ele fala assim também, é bastante limitado até que a idade lhe amadureça a razão. A perturbação que acompanha a encarnação não cessa de súbito com o nascimento e só se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos. Aí Kardec faz põe um comentáriozinho aqui, ele diz assim: uma observação vem em apoio desta resposta. É que os sonhos de uma criança não têm o caráter dos sonhos de um adulto. Seu objeto é quase sempre pueril, o que é um indício da natureza das preocupações do espírito. Então a gente percebe, ele está dando essa lembrando, né, esse ponto aqui, é verdade, sonhos das crianças, eles normalmente não são como os sonhos de adulto. Por quê? Porque o espírito está lá naquela situação. E aí ele vai desenvolver conforme o corpo vai lhe dando oportunidade dele desenvolver as faculdades que já possui. Aí, quando o corpo se torna adulto, a sua inteligência, as suas faculdades também já voltaram, vamos dizer assim, àquele normal adulto. Tá? 381. Kardec pergunta: com a morte da criança, o espírito retoma imediatamente o seu vigor primitivo? Ou seja, morreu criança, o espírito ali, naquele corpo infantil ainda. Será que quando ele morre, quando desencarna, o espírito volta rapidamente a ser o adulto que era antes de reencarnar naquele corpo ali de criança? Ele diz que assim deve ser, pois que está desembaraçado do seu envoltório carnal. Quer dizer, deveria ser assim, porque ele ficou livre do corpo infantil. O espírito não é infantil.
Mas aí há a complementação da resposta dizendo: entretanto, ele não retoma a sua lucidez primitiva enquanto a separação não estiver completa. Ou seja, enquanto não desaparecer toda a ligação entre o espírito e o corpo, né? Então, o que ele desencarnou, como é que ele vai voltar ao normal? Vai passar por aquele período de perturbação até que haja totalmente o desligamento dele em relação à matéria que ele ocupava, para ele voltar ao seu estado normal. Isso aí vai demorar quanto tempo? Não sei. Vai depender do grau de evolução daquele espírito, vai depender do conhecimento que ele adquiriu, do conhecimento que ele tem. Se já foi um espírito que tenha esse entendimento, vai demorar menos tempo. Sempre vai ser de acordo com a evolução do espírito, com a situação que o espírito se encontra, o estágio de conhecimento que ele possua. Se ele for totalmente ignorante nesse sentido, vai demorar um pouco mais, porque ele vai continuar se achando criança. A gente não aprende que continua sendo o que era quando desencarna? Não mudamos nada. Então, se você não tem noção de que você não é uma criança, você estava habitando um corpo de criança por uma razão lá qualquer do seu crescimento, do seu progresso, para você trabalhar as suas dificuldades. Mas, dentro da sua caminhada evolutiva, dentro das suas provas, dentro do seu aprendizado, você teria que desencarnar criança ainda. E aí você não tem essa noção, não tem esse conhecimento. O que acontece? Você não vai continuar ainda por algum tempo se imaginando como criança, né? Já se você tenha um conhecimento, uma noção já mais real a respeito disso, você já vai sair dali. Período de perturbação é normal, é claro, até a nova adaptação, mas não vai ser tão longo. Eu já contei um caso para vocês aqui de uma companheira nossa, aqui na nossa casa espírita, que durante 9 meses gerou lá a criança, e no momento do nascimento a criancinha nasceu morta. E aí foi aquela tristeza e tal, mas o espírito que estava ali, que passou por aqueles 9 meses de gestação, ele veio dar uma comunicação. E aí ele já não veio como bebezinho, como recém-nascido, né? Veio aquele espírito que era de uma menina, ia ser uma menina, então ela veio falar, explicar aos pais, né? Que os pais não ficassem tristes, que não houve nada de errado, que não foi displicência médica, que aquilo ali era o que ela precisava, e agradecendo a eles todo o carinho, todo o amor que eles devotaram a ela naquele período dos 9 meses, mas que aquele ali era o que ela precisava naquele momento para a sua caminhada, para destrinchar a sua caminhada, passar por aquele período de 9 meses só de gestação, mas não ir adiante no nascimento. Então, mas veio como adulto falando. Então, nessas experiências que a gente tem nas nossas casas espíritas, nos livros, nos casos que a gente ouve por aí, a gente tem a comprovação disso aqui que Kardec está falando. Não é porque ele desencarnou como criança que ele vai ficar como criança. Tem gente que acha que vai ficar como criança até uma próxima encarnação. Não. Ele vai ficar até ele entender que ele não é criança. E aí volta ao seu estado normal. Aí na 382, Kardec perguntou: o espírito encarnado sofre durante a infância com o constrangimento imposto pela imperfeição dos seus órgãos? Ou seja, né, o espírito vai encarnar num corpinho que não lhe dá total movimento, um corpo que está ali completamente limitado. Ele sofre constrangimento, quer dizer, fica ali revoltado, qualquer coisa assim? E aí a resposta: não. Esse estado é uma necessidade, é natural e corresponde aos desígnios da providência. É um tempo de repouso para o espírito. Então, quando ele está ali entrando naquele processo, né, da concepção, em que ele se liga àquele corpinho que vai começar a ser formado, e ele vai sofrendo todo aquele processo de restringimento,
para poder habitar aquele corpo pequeno, ele sendo um adulto, habitar aquele corpo pequeno, é como se ele ficasse assim meio que dopado, né? A espiritualidade cuida para isso, por isso que ele diz aqui, é um tempo de repouso para o espírito. Aí na 383, Kardec perguntou assim, e qual é para o espírito a utilidade de passar pela infância? Por que que tem que ter esse processo, né? Aí ele diz, encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar, o espírito é mais acessível durante esse tempo. As impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados da sua educação. Então, olha só, aquilo que a gente sempre fala aqui, eu pelo menos sempre bato nessa tecla. Você quer ter o seu filho bem educado, o momento é esse. A partir daquele instante que ele é concebido. Não é nem quando ele nasce, quando ele é concebido. E você já está ali gerando aquele corpinho, o espírito que vai habitar aquele corpo já está ali. Então, tudo que você já puder começar ali, a conversar, a falar, não só a mãe nem o pai, qualquer um, os parentes, irmãos, tios, amigos, possam chegar ali e dar bons conselhos para aquele espírito. Porque ele vai ouvir. Nasceu é o período de educar. Criança com 2 aninhos, 1 aninho, começa a falar palavrãozinho, porque escuta o adulto falar, corrija. Começa a escrever e começa a falar errado, aí a gente acha engraçadinho e imita, né? Ou até a gente também ainda fica falando errado com a criança, achando que a criança é retardada. Não se deve fazer isso com uma criança. Você tem que conversar normal com a criança, não é ficar lá gugu dadá para a criança, não. Porque você está ali já educando o espírito. Então está bem claro aqui, ó, o que ele não. Até perdi aqui qual é a pergunta, que é a utilidade de passar pela infância. Ele diz aqui, o espírito é mais acessível durante esse tempo. Então, é a hora de a gente fica falando errado com as criancinhas, brincando, né? E aí a gente tem um livro que fala dessa fase, os espíritos riem da nossa cara. Pode prestar atenção quando você fica falando igual um idiota com criança, ele fica olhando para tua cara assim com cara de bobo, né? Rindo da sua cara, porque ele é um espírito e não é aquele corpinho que está ali, né? Não é bebezinho, né? Então ele entende. Então vamos brincar. Mas brincar falando direitinho, pronunciando as palavras corretas e não falando coisas erradas com as nossas crianças. E a gente sabe, porque as crianças, elas veem o espírito desde a mais tenra idade, desde que está já no berço, ele já começa a demonstrar as suas inclinações. Existe aquela criança que é birrenta, existe aquela criança que a mãe, por exemplo, quando vai trocar a fralda, ou quando vai dar banho, a criança se esperneia, o bebezinho grita, chora, esperneia, porque não quer tomar banho. Isso ali já é característica do espírito que ele está mostrando para o que veio. Então, se a gente ali não começar a conversar, né, com aquele bebezinho, eu sempre também encontro uma experiência para a gente aqui. Nós temos a nossa obra social aqui no Rio de Janeiro, nós chamamos carinhosamente de Malé, e ali nós temos um dia de atendimento a gestantes e recém-nascidos. Então nós temos, a mamãe vem para receber lá o atendimento, a mãe vem, o bebê, a criança, se tiver com algum problema, passa pelo pediatra, e depois as mães deixam seus filhos na creche, mães assistidas, são famílias carentes, deixam os filhos na creche e elas vão passar pelos médicos, vão passar pelo atendimento de receber bolsa básica, cesta básica, vai passar lá pelo SOS para poder pegar roupa, aquilo que está precisando. Então fica uma manhã inteira na obra social. Depois elas têm lá o almoço e vão para casa. As criancinhas, os bebezinhos de 0 a 2 anos, ficam numa creche, numa sala especial, enquanto a mãe está lá sendo atendida, fica ali. Aí a gente trabalhava nesse setor e os bebezinhos chegavam.
Muito bem, muitas crianças chegavam, ficavam ali, aí a gente dá comidinha também, dá brinquedinho, dá banho, troca de roupa e faz aquele atendimento. Mas tem criança que começa a ficar teimosa, começa a chorar, chorar, chorar. Eu me lembro que uma vez nós fomos e perguntamos ao nosso mentor da nossa casa, que é o doutor, o que a gente fazia com aquelas crianças que ficavam berrando, chorando. Aí ele dizia, conversa com eles, porque eles são corpos infantis, mas ali tem um espírito adulto. Conversa. Falei, caramba, vamos fazer isso para ver se é verdade. Eu vou testar tudo, né? Então eu lá na obra social, chegou o bebezinho. Quando a mãe passou, ele tinha quase um aninho, não tinha um ano. Aí ele chegou, é o espírito o mentor, Dr. Herman, que é o mentor do Centro Espírita Leon Denis, nessa parte Pois é, Miriam, é nessa época mesmo que a sua mãe trabalhava lá com a gente, da Pedrina, nesse período aí que aconteceu esse fato aqui que eu estou contando. E aí o bebezinho chegava, o menino tinha quase um aninho. Aí o menino tá lá, a gente deu banho, trocou a fraldinha, deu a mamadeira e botava no berço, porque tem que olhar as outras crianças. Você não pode ficar com a criança no colo. E a criança estava lá e chorava, e chorava, e chorava, e chorava. Aí eu cheguei bem perto dele, bem séria, mas bem séria mesmo, gente. Eu falei assim, olha, fulano, falei o nome do neném, olha, fulano, presta atenção. Quando eu falei, presta atenção, assim, bem ríspida, né? Ele parou assim, ficou com os olhinhos arregalados, me olhando, ele deitado no bercinho. Eu falei, olha, você está de barriguinha cheia, de banhozinho tomado, limpinho, cheirosinho. Sua mamãe está lá se cuidando, se tratando para poder vir cuidar de você. Então, para de chorar, não fica aí chorando, porque você não vai para colo de ninguém agora, porque nós temos que tomar conta das outras crianças. Gente, vocês podem não acreditar, o bichinho não chorou mais. Ficou quietinho lá no berço, daqui a pouco ele parou. Aí a gente, de vez em quando a gente ia lá, fazia um carinhozinho, né? E ele estava lá. E eu chegava depois e falava, viu? Que bonitinho que você ficou? Então, é assim que você tem que ficar. Mamãe não pode estar aqui agora com você, mas você está aqui sendo atendido. Tem comidinha, tem tudo. Por que você está chorando? Espírito para espírito. É isso aí, Miriam, falando de espírito para espírito. E eles atendem. Então, Dr. Herman sempre aconselhava isso para as mães. Conversem com seus filhos, não como se eles fossem bebezinhos idiotas, mas como se eles fossem seres que estão entendendo aquilo que você fala. Porque tem mãe que acha que não tem que falar, porque a criança não vai entender. Entende sim. Entende porque é um espírito. É o que ele está dizendo aqui. E é nessa fase que a gente tem que trabalhar a educação da criança, até os 7 anos. Depois dos 7 anos, que fecha aquele círculo de que o espírito esquece realmente tudo. Pois é, lá na Malé mesmo, Miriam, né, que a gente trabalhava lá nesse setor. Então, depois que chega aos 7 anos, que o espírito esqueceu mesmo completamente a sua personalidade de espírito, de vidas e tudo, aí não tem mais jeito. Aí, conclusão, vai chegar lá na adolescência, que é outro ciclo que ele passa, outra fase, onde vai pipocar todas as tendências que ele tinha. Todas as tendências que ele tem do espírito. Se você não educou lá quando ele era pequeno, como Kardec está dizendo aqui, como os espíritos estão dizendo aqui, você vai sofrer depois as consequências. Aí a criança é aborrecente, é revoltado, é isso, é aquilo, por quê? Aí você já acha que ele é adulto, que ele tem 12, 13, 14 anos, que tem que entender, que tem que ser educado. Mas ele não foi acostumado àquilo. Ele foi criado solto. Aí na hora de você segurar fica mais difícil. Kardec coloca aqui aliás, o tradutor, que é o nosso Herculano Pires, coloca uma notinha aqui bem interessante para a gente, né? Ele diz assim: os pais e os professores espíritas devem ponderar sobre esse item e os que se lhe seguem. O Espiritismo vem abrir um novo capítulo da psicologia infantil da pedagogia, mostrando a importância da educação na criança, não apenas para esta vida, mas para a sua própria evolução espiritual. Né? Então, conversar, como se você estivesse conversando com o espírito. Ninguém precisa saber, senão também vão te chamar de maluco, se verem, né? Mas você
está ali conversando com ele. Você sabe, né? Então, trate o seu filho como se ele fosse. Tem um livro do Hermínio Miranda, se eu não estou enganado, ou Filomeno de Miranda, eu sempre faço confusão deles dois. Nossos filhos são espíritos. É um livro sensacional para quem convive com criança, mesmo que não seja pai, né? Mas que vive com criança, e as crianças que estão junto a nós somos responsáveis pela educação deles também, mesmo que seja um vizinho. É Hermínio Miranda. Muito obrigada, Francis. Hermínio Miranda. Então, mesmo que seja o nosso vizinho, mesmo que seja o filho da nossa prima, um parente afastado, mas se a criança tem contato com a gente, é nossa responsabilidade. Então, eu aconselho a todos a lerem esse livro. E até para poder também orientar, né, aqueles jovens que estão sendo papais pela primeira vez, que os filhinhos estão nascendo, né, quem é vovô, quem vai ser vovó, para ter uma orientação de como educar o seu filho para não ter problemas futuros, né, na época da adolescência. Então, Nossos Filhos São Espíritos. É um livro sensacional para esse lance de educação. E aí, ele pergunta assim, então, na 384. Por que os primeiros gritos da criança são os de choro? Por que, né? Que o espírito, quando nasce, o nenenzinho, quando nasce, a primeira coisa que ele faz é abrir a boca lá e chorar. Então, tem uns que gritam que é uma beleza. Ele diz assim, para excitar o interesse da mãe e provocar os cuidados necessários. Olha, tá vendo só? Como é que nada é à toa, tudo tem uma utilidade? Ele diz, não compreendes que se ela só tivesse gritos de alegria, quando ainda não sabe falar, pouco se inquietariam com as suas necessidades. Admirai, pois, em tudo a sabedoria da providência. É lógico, né, meus amigos? Se o bebê não chora, a mãe deixa ele lá no berço o dia inteiro. Se ele for quietinho, tem mãe que ainda fala, mas que bonitinho, né? Ela se esgoelava. Então, a criança quer, o meio que ela não sabe falar ainda, ela não sabe pedir, né? Então, o espírito que está ali está sentindo as coisas, é o meio dela chamar a atenção para si, né? É isso aí, negão. Quem não chora não mama, é verdade. Agora, a gente tem que ter o cuidado também com aquela que vem fazendo a manha, né? Porque tem o espírito também que é danadinho, né? Que só quer saber de colo, que quer ficar acostumado só no colinho e já exigindo aquilo que quer. A gente tem que observar isso. Mas sempre o objetivo do choro é como ele está dizendo aqui. É para excitar na mãe, né, para chamar a atenção de quem está ali cuidando dele, que ele está com alguma coisa. Ele está sentindo alguma coisa, que ele está precisando. Não se deixar ser manipulado, né, Miriam? Então a gente tem que observar isso. É o caso que eu contei do bebezinho lá da creche. Né? Ele não queria ficar na creche, ele queria a mãe, porque queria mãe, mas ele não podia ficar com a mãe. Então ele tinha que entender que a mãe dele estava se cuidando para poder cuidar melhor dele. Então a gente conversava com eles, e aí dava aquela acalmada. Bom, aí ele pergunta na 385, qual o motivo da mudança que se opera no seu caráter a uma certa idade, e particularmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? Olha só. Então a gente tem a criança, né, vem com aquele comportamento, quando chega ali na faixa dos 11, entra na pré-adolescência, ele começa a se agitar, aí passa aquele período turbulento da adolescência, onde o corpo está sofrendo uma transformação, né? O fortalecimento dos hormônios, o despertamento da libido. Então a criança, o espírito, né, aquele ser, está deixando de ser uma criança para entrar naquele período de transição, de transformação, que ele não é nem criança nem totalmente adulto. O que acontece? É um período de perturbação, esse período da adolescência. Mas se nós soubermos cuidar dessa criança, desde que ela nasceu lá, na idade da infância, a adolescência não vai ser tão turbulenta assim.
E se a gente também estiver preparado, né? Pois é. Então, você tem que entender ali, procurar conversar muito com seu filho nessa fase. Não adianta bater de frente, não adianta impor autoridade. Você tem que impor a sua autoridade, mas com muito carinho, com muita compreensão. Lembre-se que você também passou por essa fase. É uma fase ruim para quem está passando por ela, né? Então você começa a surgir elementos no seu corpo que você não estava acostumado, começam a surgir os pelos, começam a surgir na menina a crescer os seios, e ela está ainda com aquela mentalidade da infância, muitos ainda brincando, muitas meninas ainda naquela... Bem verdade que hoje em dia já não está tanto, né? Mas ainda o corpo não está. Não é fácil. Não é fácil. A gente tem uma ideia, né? Quem está chegando numa idade mais adiantada, é a mesma coisa quando você está entrando ali no período, principalmente da mulher e para o homem também, né? A fase da menopausa e da andropausa. Também é uma fase complicada. É uma outra fase que o espírito, que o corpo vai passando, e até a gente também se acostumar, né, Dudu? Nesse período também é uma situação complicada, né? Tudo que é novo na nossa vida é complicado, a gente custa se adaptar. Então a adolescência é essa idade fervilhante, né? Ela está fervendo ali, os hormônios fervilhando. Então eles querem se mostrar adultos, mas ainda não estão preparados para ser adultos, né? Pois é, foi ontem. A minha também. Eu fiz 13 anos agora esse ano, Cícera. A minha também foi ontem. Então, a gente tem que ter muita paciência com esses jovens nessa idade. São terríveis, são. Mas se não tivermos paciência, se tivermos compreensão, a gente não vai conseguir levar. Porque é na fase que ele quer se libertar, né? Se libertar, mas ele não está... Ô, Marcelo, então você é uma felizarda, hein? Porque paciência é coisa rara aqui nesse mundo. Você é uma felizarda, se você tem, então você é uma felizarda mesmo. Aí, o que ele quer? Ele quer ser ouvido. Ele quer colocar as suas ideias. E aí, os pais... não querem isso. Os pais acham que porque são pais, querem usar a autoridade da ordem, mandar, e aí complica, porque vai bater de frente. Então não bata de frente. Traga o seu filho para você com amor, deixe que ele fale, converse de igual para igual. Isso não vai fazer com que ele perca o respeito por você. Eu trato meus alunos adolescentes, eu me dou maravilhosamente bem com eles. Por quê? Porque eu trato eles de igual para igual. Eu não imponho a minha autoridade, quer dizer, eu até imponho a minha autoridade, mas sem eles perceberem. Porque eu trago eles para mim com muito amor e com muito carinho, e aí eu faço com que eles façam aquilo que eu quero, mas sem impor. Sem aquela coisa do tem que ser porque eu sou o professor ou o pai, né? Tem que ser porque eu sou teu pai, você tem que me obedecer. Não, eu sou teu pai, estou aqui com o objetivo de te ajudar a ser um cidadão do bem. Então vamos trabalhar para isso juntos. É assim que se trabalha com o adolescente. Então ele perguntou, né? Por que essa fase da adolescência, né? Eu me dou bem, negrão. Tanto é que o pessoal fica bom, porque eu falo que eu fico injuriado quando o pessoal chama adolescente de aborrecente. Eu falo, eles são aborrecentes porque vocês não sabem conviver com eles. Vocês não querem tratá-los de igual para igual. Eu sento na sala, no chão da sala de aula, de perna cruzada, e faço rodinha com os meus alunos. Tem dia que eles chegam na sala e dizem assim: professora, vamos bater papo hoje? Vamos embora. Em vez de eu dar aula, bato papo ali, eles falando das necessidades. Nossa, como que eu já fiz isso? Muito, muito mesmo com os meus alunos. E aí você não tem alunos, você tem amigos. Aí quando você tem que dar uma aula, porque você tem que cumprir lá o programa, era só chegar e falar assim: meus queridos, hoje a gente tem que ter aula, então vocês vão ter que me ajudar. E aí fica todo mundo na boa, tranquilo, não tinha problema. Difícil ter problema com o aluno. Nunca botei um aluno para fora de sala, nunca.
E eu sempre disse, o dia que eu tiver que botar um aluno para fora de sala, eu rasgo minha roupa e cozinhar. Porque eu não acho que... professor, o aluno está incomodando, bota para fora de sala, não. Ele tem que ficar dentro de sala e a gente conversar e se entender para ele saber que ele precisa de mim, que eu preciso dele, né? Não quero não, viu, Dudu? Que sou meio braba também. Então aí a resposta vem, por que essa fase é complicada? Ele diz, é o espírito que retoma a sua natureza e se mostra tal qual era. Então ali ele mostrou o que ele era. Se você educou lá, né, quando ele era jovem, quando ele era bebezinho, pequenininho, lá até os 7 anos, ele vai mostrar todo o aprendizado que teve. Se você não o educou, deixou ele fazer o que ele queria, deixou, como fala no popular, o bicho solto, aí você vai ter aquele jovem adolescente complicadão. Aí ele diz, não conheceis o mistério que as crianças ocultam em sua inocência. Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. E, no entanto, as amais, a acariciais como se fossem uma parte de vós mesmos, de tal maneira que o amor de uma mãe por seus filhos é reputado como o maior amor que um ser possa ter por outros seres. De onde vem essa doce afeição? Essa terna complacência que até mesmo os estranhos experimentam por uma criança. Vós sabeis? Não. E é isso que eu vou explicar. Então ele vem... Dá, Cícera. Dá para fazer um seminário. Dá para fazer um seminário. E tem aqui uma orientação muito boa, né? Vamos ver se a gente consegue ler ela toda. Senão a gente repete na semana que vem, porque nunca é demais. Então ele diz assim, as crianças são os seres que Deus envia a novas existências. E para que não possam acusá-lo de demasiada severidade, dar-lhes todas as aparências da inocência. Então, olha só, essa aparência da inocência de criança é para facilitar o trabalho dos pais. Mesmo numa criança de natureza má, suas faltas são cobertas pela não consciência dos atos. Esta inocência não é uma superioridade real em relação ao que elas eram antes. Não. É apenas a imagem do que elas deveriam ser. E se não são, é sobre elas somente que recai a culpa. Então, olha só. Mas não é somente por elas que Deus lhes dá esse aspecto. É também e sobretudo por seus pais, cujo amor é necessário à fragilidade infantil. E é esse amor, e esse amor seria extraordinariamente enfraquecido pela presença de um caráter impertinente e acerbo, enquanto que, supondo os filhos bons e ternos, dão-lhes toda a afeição e os envolvem nos mais delicados cuidados. Então, o que ele está explicando aqui para a gente? Por que os espíritos vêm nessa aparência de criança, bebezinho, para os nossos cuidados, né? Quem é que não gosta de um bebezinho? Não tem ninguém que não goste, né? Quem não gosta não é normal. Então, todos nós, né? Todos nós adoramos uma criança. Todo mundo gosta de criança. Coisa mais gostosa desse mundo é você viver no meio de criança, receber abraço de criança, beijo de criança, até porque criança não mente, criança fala a verdade. Se ela não gosta de você, ela fala na sua cara que não gosta. Se gosta também, te beija e te abraça, né? Então, todo mundo gosta de criança. Mesmo que ali tenha um espírito muito complicado, né, que tenha tendências assim bem ruins, já vícios ruins, que veio para ser trabalhado, para ser educado, na aparência de uma criança, ninguém vai deixar de gostar. Todos vão gostar.
Você veja principalmente que ele cita aqui a mãe, né? Mesmo seu filho sendo a pior criatura do mundo, ela está ali amando aquele filho com todo o seu amor, porque veio nessa condição. Se ele já viesse para nossas mãos já cheio de defeitos, a gente já não amaria tanto. Já adulto e com os defeitos já à flor da pele, a gente já não teria esse amor. Mas não, então vem dessa maneira justamente porque é o que ele diz aqui, ó. Enfraquecido pela presença de um caráter impertinente e acedo, enquanto que supondo filhos bons e ternos, né, dão-lhes toda a afeição e os envolve nos mais delicados cuidados, que é o que o espírito que está iniciando uma reencarnação precisa. Aí ele diz, mas quando as crianças não mais necessitam dessa proteção, dessa assistência, que lhe foi dispensada durante 15 a 20 anos, seu caráter real e individual reaparece em toda a sua nudez. Então, ele primeiro, o caráter do espírito vem um pouco que abafadinho, justamente para ser cuidado e amado pelos pais, pelos familiares. Quando ele chega numa certa idade já adulta, aí ele já não precisa mais. Então, se mostra para o que veio. Aí ele continua, né? Seu caráter real e individual reaparece em toda a sua nudez. Permanecem boas, se eram fundamentalmente boas, mas se irisam sempre de matizes que estavam ocultos na primeira infância. Então ele sempre vai mostrar os defeitinhos, porque perfeito ninguém é, né? O perfeito não reencarna mais. Aquele que já está perfeitinho, que não tem mais nenhum problema, nada para ser, não reencarna mais. Então, reencarnou porque ainda tem vícios, ainda tem tendências ruins para serem tratadas. Aí ele fala, vedes que os caminhos de Deus são sempre os melhores e que quando se tem o coração puro é fácil conceber-se a explicação a respeito. Com efeito, ponderai que o espírito da criança que nasce entre vós pode vir de um mundo em que tem adquirido hábitos inteiramente diferentes. Como que permanecesse no vosso meio esse novo ser que traz paixões tão diversas das que possuís, inclinações e gostos inteiramente opostos aos vossos? Como quererias que se incorporasse no vosso ambiente, se não como Deus quis, ou seja, depois de haver passado pela preparação da infância? Então imagina chegar nas tuas mãos um ser já mostrando todos os defeitos que possui. Ninguém ia amar, né? Então ele vem naquela figura bonitinha, fofinha, gostosinha, lindinha, né? Bochechudinha, que todo mundo quer apertar, pezinho lindo, mãozinha linda. Então eu adoro mãozinha de criança, coisa mais fofa desse mundo. E aí ele diz, nesta vem confundir-se todos os pensamentos, todos os caracteres, todas as variedades de seres engendrados por essa multidão de mundos em que se desenvolvem as criaturas. E vós mesmos, ao morrer, estareis numa espécie de infância, no meio de novos irmãos, e na vossa nova experiência tão terrena, ignorareis os hábitos, os costumes, as formas de relação desse mundo novo para vós. Manejareis com dificuldade uma língua que não estáis habituados a falar, língua mais vivaz do que é atualmente o vosso pensamento. A infância tem ainda por utilidade, os espíritos não ingressam na vida corpórea senão para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A debilidade dos primeiros anos os torna flexíveis, acessíveis aos conselhos da experiência e daqueles que devem fazê-los progredir. Olhem só, gente, presta atenção, hein? É então que se pode reformar o seu caráter e reprimir as suas más tendências. Esse é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada pela qual terão de responder. É assim
que a infância não é somente útil, necessária e indispensável, mas ainda a consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Então está aqui bem explicadinho para nós. Deem uma lida com calma nessa questão 385, principalmente quem aí tem adolescente, quem tem bebezinho, quem tem os filhos ainda em processo de educação. Deem uma lida, entenderem por que existe essa fase infância, lição de casa, essa fase da infância. A primeira aqui, para que a gente possa amar. E segundo, porque dessa maneira são mais fáceis de ser educados. São as duas razões da lei de Deus, do amor de Deus para conosco. Deus se preocupou em tudo, nos mínimos detalhes, para que o trabalho se realize perfeito, para que a nossa missão possa se realizar perfeitamente. Tudo, as oportunidades são todas corretas, perfeitíssimas. Então, vamos dar uma estudadinha aqui, vamos reler isso com calma, para a gente poder entender o porquê das crianças nascerem, os espíritos reencarnarem nessa fase infantil, onde eles vão esquecendo tudo. É um trabalho que todo pai, toda mãe, todo educador, todo aquele que tem uma criança sob a sua responsabilidade, deveria ler, trabalhar e entender bem essa questão 385. E a gente, já passando ali do nosso horário, né? Não sei como é que o Dudu hoje não me buzinou, a gente está encerrando então os nossos estudos de hoje, gente. Semana que vem a gente vai